Amigos e irmãos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno, com a temática de hoje, que será Aprendendo a Perdoar, do livro Renovando Atitudes, escrito por Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. A temática perdoar é bem interessante, que é a maior oferta ao altar. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 2, deixa bem claro, na seguinte frase: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Algo bem interessante, porque muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas não perdoamos. E o nosso conceito de perdão também é muito conturbado. E esse conceito ele pode facilitar quanto limitar a nossa capacidade de perdoar. Algumas crenças negativas de que perdoar pode ser apático, pode ser ridículo, pode ser errado, pode ser algo que chacotize a pessoa, é muito notório em nossa criação, principalmente quando a gente tem vínculos na nossa infância, na nossa criação e pelos exemplos que a gente tem no nosso lar. Muitas vezes, os nossos próprios pais, quando chegam à separação, não se perdoam. Pessoas íntimas a nós, muitas vezes têm dificuldade de perdoar o outro. E quando a gente fala somente quesitos relacionados à traição, muito comum nos dias atuais, interrelacionam, certo? Vínculos familiares e dificuldades para se aceitar o ato de perdoar. Somente como sendo algo como se fosse um desrespeito, ou algo que o orgulho e a vaidade nos separa do que seja realmente uma caridade moral. E confundimos o ato de perdoar com uma negação dos próprios sentimentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. E muitos utilizam o perdão somente da boca para fora, no seu íntimo não se perdoa, e nem perdoam de jeito maneira. E esse ato de perdoar, pelo que o autor diz, e pela lógica de raciocínio, não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é isso. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos. Perdoar é ter compaixão, é também ter autocompaixão. Ou seja, entendimento maior através do amor incondicional com o outro e com nós mesmos. Perdoar, em termos gerais, é um modo de viver, algo que muitos têm dificuldade, uns têm mais facilidade. E o autor também complementa que uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos uma certa distância psíquica da pessoa problema, ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que geram de modo constante em nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses desenvolvimentos neuróticos. E essas vidas de neurose, e às vezes até de psicose, realmente adoecem. E chega um momento que a gente tem que ter essa distância, esse distanciamento daquilo que causa sofrimento, daquilo que nos dá desconforto e daquilo que gera discussão. À medida que eu me distancio também dos meus pensamentos ruins, das formas de vingança ou algo que gera realmente mais desconforto, eu vou gerando em mim um pensamento positivo. Uma lógica guiada pela compaixão, pela empatia e pelo amor. E ao desprendermos mentalmente
passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento. E nós somos aquele que pensamos, ou a felicidade mora na cidade da mente, como diz Miramês. É uma pena que a gente só pensa muitas vezes besteira, pensa em vingança, e atraímos espíritos com igual frequência de pensamento. E aqueles espíritos interferem em nossas vidas. E ele fala aqui também, complementando, evitando os deveria ter falado ou agido. A gente vive muito de passado, que também atrapalha a nossa evolução e o nosso perdão, o auto-perdão. E eliminando de nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorrem conosco. A questão do passado. E essa desconexão mental, em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados, que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do nosso cérebro. É exaustão íntima e profunda. E essa exaustão gera ansiedade, depressão, isolamento, ruminação, a mente que fica ruminando só problemas e problemas. A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. E a gente vive uma mente realmente descontrolada, a gente não para às vezes. A gente não age no poder do agora, esvaziando nossa mente e tentando colocar nela realmente o que é necessário. E o autor diz que somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido, que o pensamento sintoniza com as faixas de clareza e da nitidez no processo denominado renovação da atmosfera mental, é que a gente vai tentar se remoldar. Renovem essa atmosfera mental, porque muitas vezes a gente pensa só doença, adoecimento, atritos, vinganças, medos e algo que realmente dificulta o perdão e o auto-perdão. E a terapia da prece, a frequência de pensamento, a prece sempre é algo que vai trazer um equilíbrio. E se a gente não parar para pensar a respeito disso, a gente pode chegar a um denominador comum e uma solução para os nossos problemas. E a frequência de pensamento também, porque quando a gente pensa, a gente atrai. A gente pode atrair solução ou pode atrair problema. A gente pode atrair perdão ou pode atrair mais atrito. E ele diz aqui, é fator imprescindível ao separarmos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece como forma de resgatar a harmonização do nosso vale mental. O ideal é que a gente realmente se afaste do problema. Dê um tempo ao problema, aquilo que realmente gera adoecimento. E tentar atrair sentimentos de paz, serenidade e harmonização interior. E propor uma qualidade de pensamento que traga construção, não negação. E que a gente trate de forma bem arquitetada, de uma arquitetura verdadeira do nosso quadro mental. Se não é difícil, do nosso eu pode desabar. E a nossa aura vai adoecer. E o desligar ou se desconectar do que realmente só machuca e traz dor, sofrimento, é algo que o autor nos faz um convite. Mas infelizmente tem gente aqui que está me ouvindo que gosta de sofrer, que gosta de pensar problema, que gosta de pensar em vingar, que gosta de querer realmente nunca perdoar. Eu sei que não é fácil. Temos histórias, às vezes, em que alguém matou alguém querido nosso e a gente quer a morte dessa pessoa. Tem situações em que alguém nos machucou, nos maltratou e a gente quer que essa pessoa sofra da mesma forma. Mas, pensando assim, a gente não está entendendo o real significado do Evangelho de Jesus Cristo. A gente não está entendendo, não está entrando nessa sintonia. E ruminando dessa forma, só dor e sofrimento a gente vai trazer. Essas emoções alheias, esse quadro mental doentio e às vezes uma hipnose mesmo magnética que causa alucinações, atrapalha nosso sono,
É muito difícil. É muito difícil. Mas a gente pode dar um novo recomeço, promovendo uma distância psicológica, esvaziando as nossas mentes, praticando a meditação, promovendo o auto-perdão, tendo uma empatia, tendo um entendimento e se refletindo. Ao mesmo tempo, tendo resiliência, suportando, admitindo também que nós erramos e compreendendo o que a vida vem nos trazer a partir desse modus operandi, ou dessa nova forma de pensar e refletir. E esse desligamento motiva o perdão com maior facilidade. Essa libertação mental é algo que, de forma positiva, trará um curso certo e uma serenidade em nossas vidas. Ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir de maneira como fazíamos, mas olhar como é e como está sendo feito nosso modo de nos relacionar com os outros. E perceba, entenda e diga: isso não me pertence. E fale no seu eu interior: eu me perdoo, eu te perdoo, eu me perdoo, eu te perdoo, eu me perdoo, eu te perdoo. Esse mantra eu acho fantástico. E entenda no seu eu interior que quando você deixa para lá o lixo do outro, você fica mais leve. E o desapego é uma questão de escolha. Faça terapia, continue no tratamento do Evangelho, procure um bom psicólogo, faça as leituras edificantes. Entenda o lado do outro, que ninguém muda o outro, só o outro pode se mudar. Reflita. E isso nos leva a começar a entender a dinâmica do perdão. Conecte-se com você. Tenha contato com você mesmo. Desligue-se de qualquer intrusão mental. E se vier um pensamento ruim, acolha esse pensamento ruim e diga: não me pertence. E, através de um auto-perdão, tire ele da sua frequência de pensamento. Praticando sempre a empatia e se colocando no lugar do outro. Lembre-se que aquela pessoa que te maltrata ou te causou mal a alguma outra pessoa querida a ti, é uma pessoa sofrida, uma pessoa doente, que precisa de tratamento. Não se compare a ela e não adoeça da mesma frequência no qual ela tenta te contaminar. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para transformarmos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção de verdade e vontade própria. Deixo aqui minha gratidão e meu perdão, principalmente a respeito de situações que eu não aceito, mas que aos poucos, pelo entendimento, eu chego a refletir e vou tirando da minha frequência de mente. Eu agradeço também pelos problemas que chegam até mim. E esse agradecimento pelos problemas vem para que eu seja uma nova pessoa. E se esse problema é uma pessoa que realmente está me atrapalhando, um espírito que está me obsediando, eu vou mudar a minha frequência de pensamento, eu vou mudar a minha forma de agir, eu vou promover uma reforma íntima, um renovar de atitudes, ser um novo eu. Eu sou uma diferença, eu sou amor, eu sou paz. Pensem assim e tenham a gratidão na vida de vocês. Agradeçam pela prece, diversas formas de frequência no qual aquele irmão que está te ouvindo, aquela frequência que você está emitindo para outro irmão,
Seja promotora de união e de perdão. Envie, através da prece, o perdão para aquela pessoa que te ofende. Outra observação importante é praticar o Evangelho no lar. Dedica um dia da semana, à noite, ao culto ao Evangelho, a fim que Jesus possa pernoitar na tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre este Evangelho, estende a mensagem de fé. Essa mensagem de fé que Jesus virá em visita. Ele sempre virá. Aliás, ele está em ti. E não esqueça de exemplos que vieram até nós no passado, que convém lembrar, né? Dentre eles, São Francisco. A oração que diz que é perdoando que se é perdoado. Mas para que chegar até lá, faça esse instrumento de paz. Se tiver ódio, promova o amor. Se tiver ofensa, promova o perdão. Se na tua casa tiver discórdia, no teu trabalho, promova a união. E se tu tem dúvidas, tenha uma convicção íntima da tua fé. Acredite. Se errar, sabe que existem verdades. E se tu tiver desespero, tenha uma esperança. E a tua tristeza um dia se transformará em alegria. E as trevas, essa tempestade, um dia terá luz e muita, muita vida. Console quem sofre. Se console também. Se compreenda. Para que o outro também te compreenda. Ame. Para que o outro tente te amar. Doe sem receber nada em troca. E receba sem se sentir em dívida. E lembre-se que a morte não é um fim, é só um começo. O reencontro um dia acontecerá. E se alguém matou alguém que tu gosta, perdoa. Promova a paz, porque tudo é um fluxo da vida. Muito obrigado. E que Jesus seja instrumento de nossa paz. Hamed continue nos orientando, Miramês também, os nossos anjos da guarda. E meu muito obrigado à equipe do atendimento fraterno, somente a Deisiana, que está comigo há um bom tempo. Muitas pessoas queridas também, que eu cito elas no nome da Deusiana. E meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos perdoe. Muito obrigado. Que assim seja.